Na letra C, agora estamos aqui com a letra C aqui. É aqui mesmo? Não, mais embaixo, né? Não está vindo, não. É aí. A pontinha preta para cima. Hã? A pontinha preta sempre para cima. Assim que é aqui para baixo. Para baixo, para cima. Para cima volta. Eu fiz assim, mas não deu. Tá bom. Na letra C, você tem os pronomes que você já conhece. O qual, a qual, os quais, as quais. E olha o detalhe. Concordando em gênero... Gênero, você sabe, é masculino e feminino, né? Número, que é singular plural, com antecedente. Substituem o que ou quem. Eles assumem as funções. O que quer dizer isso? As funções que haveria do que ou do quem. Então, na hora que ele substitui o qual, ou a qual, os quais, as quais, eles assumem a mesma função. E isso aí depende da regência, né? Vai ser com ou sem preposição, botei entre parênteses aí, vai depender da regência. E por que isso? Por que eu uso o qual, a qual, os quais, as quais, para substituir o que ou quem? Aí eu coloquei as razões. Isso pode acontecer tanto para você evitar desnecessária repetição. Às vezes você tem excesso de que e fica enfadonho você repetir o que. Aí você vai jogando o qual, a qual, depende da situação. Ou ainda, isso pode acontecer para imprimir ênfase ou clareza às ideias. Aqui, ó. Se eu vou imprimir algo, que é ênfase. Eu vou imprimir a quem? As ideias. Se eu falar as, eu imprimo a mais as, aí terei a crase. Mas eu falei a ideias. Então eu estou falando da ideias ou de ideias de um modo geral? De ideias, parabéns. Se eu boto as ideias, com crase, seriam aquelas conhecidas. Se eu boto a ideias, são ideias de um modo geral. Deu para entender? É questão de leitura. Vírgula de acréscimo, particularmente nos casos de ambiguidade. O que é ambiguidade? É que você tem duplo sentido. Então, há muitas situações em que se eu uso o que, vai haver duplo sentido. Para evitar o duplo sentido, eu uso o qual a qual. Querem ver o primeiro exemplo? Olha o exemplo aí, ó. Aqui está o capítulo da obra ao qual fizeram referência. Querido, se eu uso o que, aqui está o capítulo da obra a que fizeram referência, eu não estaria sabendo a quem eu fiz referência, se é a obra ou se é o capítulo. Concorda ou não? Quer ver? Vou botar um aqui para você ver. Porque quem faz referência a quê? Mas bota o aqui. Aqui está o capítulo da obra a que fizeram referência. Aí eu não sei se é o capítulo ou a obra a que fizeram referência. Aí o que eu faço? Eu posso falar ao qual, retomando o capítulo, aqui faz referência a. Completo referência, o complemento do nome, complemento nominal, e retoma capítulo. Ou então, aquele caso da crase lá do a qual, ó. O qual sozinho não é igual ao qual a qual? Se é masculino, é o qual. Se é feminino, é a qual. Só que eu tenho um a aqui. A mais a qual dá o quê? A craseado. Deu para entender? Olha só, irmãos. Sempre que eu tiver o a que ou a quem, vai ser assim. Ó. Sempre que eu tiver o a que, sendo esse que pronome relativo, sempre que isso acontecer, esse que é sozinho é igual a qual. Então, a mais a qual vai dar a qual craseado. Tudo bem? O que sozinho pode ser o qual também, não pode? Ou então ao qual. Há uns professores de português que dizem que sempre que o masculino for ao, o é craseado. Se eu posso botar o qual, eu não posso botar o qual? Então o a seria a mais o, a mais a. Se pudesse ser ao qual, no masculino, a qual feminino. Isso é macete. Eu não gosto de ensinar assim,
Porque eu já aprendi na minha experiência que as bancas gostam de passar a perna às vezes. Então você tem que aprender o porquê disso. O porquê mesmo é esse. Ó. O que é igual a qual ou igual a qual. Se é igual a qual é A mais A. Se é igual a qual é A mais O. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. OBS, muito importante esse OBS agora. Olha o que o OBS diz. Aí eu tenho que passar à frente aqui, né? Eu ainda não estou muito acostumado aqui. Olha só. Ela diz que é relevante dizer que, abre intercalação, por ferir a clareza do texto, fecha a intercalação, constitui impropriedade em períodos pronomes relativos que e quem, antecedidos de preposição não monossilábica. Sabe o que quer dizer isso? Monossílabo é quando você tem uma sílaba só. Se não é não monossilábico, tem mais de uma sílaba. Sempre que houver mais de uma sílaba, você não deve usar o que e o quem. Está aqui, ó. Assim, essa vírgula é tal vírgula de situação, lembra da situação? No caso é a conclusão, é uma conclusão que eu estou tirando. Na ocorrência de preposição com mais de uma sílaba, inversão, deve-se escrever, por exemplo, intercalei, abri intercalação com a vírgula, fechei, porque a sequência como? Deve escrever sobre o qual ou sobre a qual, segundo o ou segundo a, perante, há uma vírgula aqui, ó. Há uma vírgula aqui. Aqui ficou fácil agora, ó, uma vírgula aqui, ó. Tá? O pessoal online está aí, ó, uma vírgula aqui. Perante os quais, as quais. Eu não podia parar aqui? Então é um acréscimo. Até agora, toda vez que houve acréscimo, a gente botou vírgula. Só que se eu puser vírgula aqui, o que vai acontecer? Vai misturar com as vírgulas da enumeração, vai ficar tudo muito misturado. Para evitar isso, a gente faz um acréscimo com travessão. Gente, travessão pode intercalar, travessão pode fazer acréscimo, só que ele é mais enfático, a leitura é enfática. Eu tenho que ler assim, ó. E não, respectivamente, intercalei, sobre que, segundo o que, perante o que. Olha só. Eis a mulher perante a qual ele se ajoelhou. Porque, bota na ordem. Quem se ajoelha perante alguém, perante a mulher. Perante a qual? Perante não tem mais de uma sílaba? Então não posso falar perante que fica confuso, não fica claro. Não há clareza, lembra do papo da clareza? Não há clareza. Tá? Eis o texto segundo o que o mundo vai acabar. Pô, segundo o que o mundo... Fica complicado, isso não é claro. Eis o texto segundo o qual. Sempre que o que e o quem estiver em companhia de preposição de mais de uma sílaba, vai ter esse problema. Eis o assunto sobre que quero falar. Dá a impressão que eu estou sobre o assunto sobre que? Não tem lógica. É sobre o qual. Gente, o que e o quem não admite a companhia de preposição que seja monossilábica, tá? Não monossilábica. Não pode ser não monossilábica. É mais de uma sílaba, não pode. Tudo bem? Isso é da maior importância. Vamos para a letra D agora. Na letra D, você tem aí o cujo, cuja, cujos, cujas. Só que tem um detalhe, gente. Vai aparecer aí na página seguinte um outro D. Eu repeti sem querer. Então, para não haver problema, faça assim, ó. Olha o outro D aí, ó, tá vendo? Faça assim, bota aqui D1, tá? D1 é o primeiro D, tá? O cujo, cuja é igual a dele, dela. Se for cujos, é deles, delas. Há essa equivalência. E eu posso usá-los precedidos ou não de preposição. Depende da regência. Essa é a primeira marca. A segunda marca, aparece entre dois substantivos. Porque o pronome relativo, você aprendeu, ele se refere a um substantivo antecedente. Só que no caso do cujo, há um também subsequente. Ele aparece entre dois substantivos.
a exercer função de adjunto adnominal. Olha que beleza, é sempre adjunto adnominal. E a estabelecer sentido de posse. Vamos lá, dar um exemplo aqui. Imagine aqui. Nada sei do capítulo cuja discussão ocorreu ontem. Onde eu vou botar barrinho? Onde é a primeira oração? Onde é? Nada sei do capítulo. Depois você copia, dá uma olhadinha aqui. Pô, ficou bem melhor assim, né? Porque ela tinha me falado disso aqui, mas não trouxeram. Agora que trouxeram. Ficou ótimo. Segunda oração, cuja discussão ocorreu ontem. Dá uma paradinha para escutar aqui. Se o antecedente fosse coisa, eu saberia que eu vou usar o quê? É ou não é? Se fosse pessoa, eu saberia que é o quê ou quem. É ou não é? Porque o quê pode ser coisa ou pessoa, se for pessoa, só o quem. Tudo bem? Ora, quem é o antecedente aqui? Capítulo. Capítulo é coisa ou pessoa? Aí, pela lógica, eu usaria o quê? Só que um detalhe que não aconteceu até agora. Eu tenho antecedente substantivo e tenho outro antecedente substantivo. E tenho um subsequente, desculpe. Um subsequente também substantivo. Sempre que você for usar uma referência a coisa ou pessoa, mas que houver dois substantivos, você não pode usar o que nem o quem. Por quê? Porque entre os dois vai haver uma ideia de posse. Quer que eu prove? Quer ver? Ó? A discussão é dele. A discussão é dele. Dele quem? O capítulo. A discussão é dele. Dele quem? O capítulo. Deu para entender? Vai lá, irmão. Porque esse cuja é igual a dele. A discussão é dele. Dele quem? O capítulo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto agora. Aqui dentro do cuja, você tem uma terminação em A. Se você tem uma terminação em A, você não pode falar cuja há discussão, que fica um problema sonoro aí de eufonia, cuja há discussão. Se fosse cujo o também não poderia, é só cujo. Cujas as também não pode, é só cujas. Cujos os também não pode, é só cujos. É comuníssimo no concurso a banca colocar cujo o, cuja a, é erro. Não há o artigo depois. Quando eu coloco na ordem, há esse artigo. Quando eu coloco na ordem. Mas aqui não posso. Vamos botar isso na ordem? Posso ir? Qual é a ordem? De quem que eu estou falando? Da discussão. Então a ordem é a seguinte, ó, mentalmente falando. A discussão dele, do capítulo, ocorreu ontem. A discussão, a discussão, sujeito. A discussão dele, adjunto adnominal, ocorreu ontem. Tudo bem? Gente, o artigo não está ali, mas quando eu falo, eu coloco para saber que tinha que ter um artigo. Por que eu não coloquei? Porque geofonia, cuja A ficaria ruim, cuja A discussão, vou abrir muito a boca. Querido aluno, vamos brincar um pouquinho com isso aqui? Eu vou fazer tchan, 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 lacuninha para você preencher. Nada sei do capítulo tchan, 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 visão te referiste. Nada sei do capítulo tchan, 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 visão te referiste. Como é que se faz? Entra-se na oração do pronome. Tu te referiste à visão dele. Se é a visão, tem que ter preposição a. Se é dele, tem que ter o cuja. Então é a cuja visão. Então ficaria como? Vou fazer aqui do lado. Vou fazer aqui do lado para você entender. Fica mais fácil. Aqui do lado. Aqui, ó. Nada sei do capítulo
visão, te referiste. Nada sei do capítulo, lição, você sempre conta. Nada sei do capítulo, discussão, quero estar longe. Estou inventando. Nada sei do capítulo, proposta, você se voltou. Vamos lá. Olhem como é fácil. O segredo é botar na ordem. Pela ordem, eu tenho que buscar primeiro o sujeito. Qual é o sujeito? Tu. Tu te referiste a quê? Aí eu tenho a preposição a. A visão dele, do capítulo. Eu sei que é dele, porque está entre substantivos, ideia de posse. Outra vez. Tu te referiste a quê? A visão, eu sei que tem a preposição a, dele. Então eu tenho que ter o cuja. Então vai ficar como? Nada sei do capítulo, a cuja visão te referiste. Tá? Faça aqui, bota na ordem você sozinho. Sujeito, você, continue. Você sempre conta, quem conta, conta? Com, exatamente. Tem que ver o contexto, aqui não é alguma coisa, aqui é contar com alguma coisa. É com a lição dele. Então, se é dele, é cuja. Com cuja lição, nada sei do capítulo, com cuja lição, você sempre conta. Aqui não é contar alguma coisa, você contar a lição. É você poder contar com ela. Tem que ver o contexto. Aqui, na ordem, sozinhos, vamos embora. Sujeito. Sujeito. Isso, eu, parabéns. Eu, sujeito. Continue. Quero estar longe, quem está longe de. Da discussão dele. Se é da, é de. Se é dele, é cuja. Então, nada sei do capítulo, de cuja. De cuja discussão, quero estar longe. Aqui agora, sozinhos, vamos embora. Você se voltou? Quem se volta, se volta? Isso, a. Então, a proposta dele. Tem a preposição a, mas o dele é o cuja. Então, nada sei do capítulo, a cuja proposta, você se voltou. Quem volta, pode voltar também para cuja proposta, você se voltou. O mais formal é o a, que é o mais conciso. Não sei se vocês perceberam que você tem que fazer as mesmas perguntas que você fez antes. O único detalhe novo é que tem um dele, um dela aqui, para você botar como se fosse cuja. Isso é o novo, tem que acrescentar isso. Tudo bem? Fechamos aí. Isso aí é o pior que pode acontecer no concurso, que o aluno nunca usa esse cuja quando fala. Quer ver as pessoas como conversam? Rapaz, a moça que nós fomos na casa dela nos tratou tão bem. Não é a moça que nós fomos na casa dela, é a moça a cuja casa fomos. Porque quem vai a moça a cuja casa fomos. Aquela garota que você andou no carro dela, bonita, hein, cara? Aquela garota que você andou no carro dela, como é que é? Aquela garota, quem anda, olha o contexto. Aquela garota que você andou no carro dela. Quem anda. Você vai andar com o carro dela? Você andou no carro dela, então você estava nele. Se estava nele é a preposição em.
aquela garota em cujo carro você andou. Para ser como seria assim, aquela garota que você andou com o carro dela, aí sim, aquela garota com cujo carro você andou, deu para entender ou não? Agora, aqui eu falei você andou em, aquela garota que você andou no carro dela, em, aquela garota em cujo carro você andou. Aquela garota que você andou com o carro dela, aí que é com cujo carro você andou. Deu para entender ou não? Alô? Isso aí não é bicho de cabeça, mas não está acostumado, assusta, né? É questão de prática mesmo. Vamos lá? Vocês perceberam a segunda frase? Não sei do capítulo sobre cuja discussão falavam. Explique para mim sozinho, vamos embora. Eu vou entrar aqui na oração, na segunda oração, é ou não é? Bota na ordem. Já sei que esse cuja tem um azinho aqui, é ou não é? Como é que eu leio isso então? Bota na ordem. Falavam não sei quem, parabéns, que começou bem. Sujeito indeterminado. Falavam, parabéns. Quem fala. Tem que ver esse contexto. Nesse contexto, quem fala sobre. Falava sobre a discussão dele, do capítulo. Falava sobre a capção. Botei aqui para você entender. Né? Falava sobre o quê? A discussão dele. Olha o dele aqui, ó. Então é sobre cuja discussão falavam. Tudo bem? Pode ser também de, para quem falou de cuja discussão falava. Só que eu não coloquei o de aqui, botei o sobre. Porque o de o aluno sempre mata. O sobre que eles têm dificuldade. Querido, virando a página aí. Pessoa que está online não precisa de virar a página, é ou não é? Aí está lá o quanto agora. O quanto... Ué... é porque ele já passou lá para mim, né? Aí ficou escrito aqui no meu, não entendi nada. Isso aqui não entendi nada, claro que entendi. Eu que passei sozinho, então, sem querer. Deixa eu botar isso aqui, senão vai ser fogo. Olha só, gente. O quanto aqui vai ser quanto 2. Vai ser o D2 aqui agora. D2, deixa eu botar no lugar. Porque o D repetiu. Aí tem que botar um 2 aqui, D2. É o emprego do quanto. Quando é que você tem o relativo quanto, quantos, quando? Quando foi igual a que, igual qual, a qual, os quais, as quais. Ele é empregado após tudo, todo, todos, toda, todas. Isso aí é mais fácil de você entender, porque você já tem uma noção do pronome relativo, ficou fácil agora. Todos... Quantos vieram, ficaram satisfeitos. Qual é a primeira oração, queridos? Qual é a primeira oração? Qual é? Todos? Não, viu? Lemos errado. Todos ficaram satisfeitos. Cobrinha nela, ó. Todos, cobrinha, ficaram satisfeitos. Aí você diria o seguinte, houve quebra da sequência, não houve, professor? Houve. Na quebra da sequência, professor, não tem que haver intercalação? Não tem que abrir com vírgula e fechar com vírgula? Hã? Eu sei que você ia perguntar. Por isso que eu estou falando, que eu já estou tendo sintonia com você e você comigo. Estamos tendo sintonia. Olha a pergunta. Não tinha que ser entre vírgula? Gente, normalmente quando eu intercalo, eu boto entre vírgulas. Só que se eu botar entre vírgulas, eu vou cometer um erro grande. Porque se eu boto entre vírgula aqui, a oração é adjetiva restritiva ou explicativa? Explicativa. E eu estou explicando todos, ou estou particularizando, especificando quem são esses todos? Ou não é? Eu não estou dizendo quem são os todos. Não, eu não estou explicando o que quer dizer todos.
Eu não estou explicando o que quer dizer todos. Eu estou particularizando que todos são esses. Se eu estou especificando, particularizando, isso é um conjunto só. Na verdade, o sujeito não é simplesmente quantos ficaram satisfeitos. O sujeito é todos, acompanhado disso aqui. Todos quantos vieram. Deu para entender? Sempre que eu estou especificando, particularizando, eu não... A gente vai ver isso no final da aula, agora eu vou discutir muito isso. Sempre que acontecer isso, eu não posso colocar vírgula. Tá? É direto. Essa oração é adjetiva restritiva. Tá? Eu tenho aqui uma adjetiva, é uma oração adjetiva restritiva. Tá bom? Aí não há vírgula. Vamos entrar nela? Vamos? Eu usei o quantos, e esse quantos é igual a que, todos que, é igual aos quais. Se ele é igual a que, se ele é igual aos quais, é um pronome relativo. Vamos fazer a perguntinha? Quantos vieram? Resposta? Todos. Bota o todos aqui. Todos vieram. Está na posição de sujeito. Se está na posição de sujeito, está aqui, ó, ele é sujeito. Tudo bem? Na segunda agora. Temos tudo quanto queremos. Temos tudo quanto queremos. Gente, onde eu vou botar a barrinha? Depois do tudo. E o quanto apareceu após tudo. Ora, se apareceu igual depois de tudo, será que ele é igual a quê? É. Temos tudo que queremos. O qual queremos. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Faça a pergunta. Isso. Queremos o quê? Queremos tudo. Sujeito nós, quem quer que é algo. Objeto direto. Quem quer que é algo. Parabéns, turma. Gostei de ver. Muito bom. Muito bom. Todos acompanharam? Todos? Agora tem que estudar, né? Se aí não estuda, esquece tudinho. Vamos para a letra E agora. Na letra E, vocês têm aí o onde. Esse onde quer estar. Esse onde quer estar, tem um detalhe muito sério sobre ele. Onde, dá ideia de quem? Quando eu falo onde? Ideia de lugar. No Brasil é uma tendência de as pessoas usarem o onde para pessoa, para coisa. Gente, o onde só pode ser usado para a ideia de lugar. Você viu uma questão que tem onde, não se refere a lugar, ela está errada. E aparece muito concurso assim, né? Ela está com um problema grave, onde ela nem sabe como fazer. Pô, está errado. O problema não é problema. Eu escuto isso toda hora. Onde ela nem sabe como fazer, coitado. Não pode. O onde é para lugar, tá? Então, ele vai ser sempre igual em que, no qual, na qual, nas quais. Exerce a função de adjunta adverbial, porque o onde dá ideia de lugar. Então, vai ser uma adjunta adverbial de lugar. Exerce a função de adjunta adverbial de lugar e é empregado com essa ideia de lugar, evidentemente. Tá? Aí você vai ver agora, no caso seguinte, que não é aqui agora, uma OBS da maior importância. Que o emprego do onde acontece quando a regência pede em. Se a regência é em, sem movimento, aí está perfeito, é o onde. Agora, se a exigência for a preposição a, não é em, é a, aí eu tenho movimento. E eu vou empregar o aonde. Vamos ver se você entendeu isso. Olha para cá, por favor. As pessoas falam assim, eu vou na tua casa mais tarde. Já ouviram isso? Eu vou na tua casa. Se você vai fazer o movimento? Então não pode ser na. Porque o na é dentro de. Olha para cá. O na é dentro de. E você não está dentro da casa. O na é sem movimento, você está lá dentro. Se há movimento, tem que ser a. Tem que ser eu vou à tua casa. Eu vou à reunião. Eu vou à praia. Eu posso falar, eu vou na onda, porque eu estou lá, a onda me leva.
Eu posso falar, eu vou no ônibus, porque é sem movimento. Eu estou no ônibus, o ônibus vai fazer o movimento, não sou eu. Eu vou em um avião confortável, porque eu estou dentro do avião. Se o sujeito faz movimento, é A. Se não faz, é em. Deu para entender? Então, se é sem movimento, é em. É onde. Se é com movimento, é aonde. E o para onde também é possível, é tranquilo. Vamos dar exemplo? É arejada a casa onde eu moro. Onde eu vou botar a barrinha? Onde? Onde eu vou colocar a barrinha? Depois de casa. Se eu moro na casa. Eu estou em movimento ou estou lá na casa? Estou lá. Quem mora, mora em. Se é em que, pode ser em que, na qual, porque eu moro em, aí é onde. Agora, fica longe a cidade aonde vamos. Por quê? Bota na ordem. Se nós vamos a. Pode ser, olha para cá, por favor. Pode ser a que vamos. Pode ser a qual com crase. Lembra do a que? A mais que, a mais a qual com crase. Porque nós vamos a. Quem vai também pode ir para. Pode também ficar longe da cidade. Para onde? Para qual? Tudo bem? Gente, é muito comum você ouvir. Ô, Mô, aonde estão os meus óculos? O cara cometeu 2 erros de português numa pergunta. Primeiro, onde está? Porque óculos não é o óculos, são os óculos. Óculo é cada parte dessa aqui, ó. Aqui são óculos. Então não é onde está, é onde estão os meus óculos. E não é aonde, é onde. Porque o que está em algum lugar. A gente é em, cara. Agora, onde você pensa que vai? Já ouviram isso? Quem vai, vai? Tem que ser aonde você pensa que vai. Para onde você vai, porque quem vai para. Pode ser até onde você vai, porque quem vai até. A merda. Mas tem que ir a algum lugar. Tá claro ou não? Meu querido, não, a gente está brincando, mas o negócio é sério. Caiu o verbo ir, tem que estar muito ligado. Essa aula do onde aonde, você vai ver em regência, mas eu já adiantei aqui.